Olha só, hoje é dia do servidor público. No Brasil, são mais de 1.200.000 funcionários públicos, sabia disso? Mas você sabe qual a importância dessa categoria no seu dia a dia? E o que fazer quando um deles se nega a te atender ou é pego em situações consideradas desvios de função? Este é o nosso assunto agora aqui com o advogado e especialista em direito público, Rudy Cassel. É isso mesmo, Rudy? Isso, ou é Cassel? É Cassel, mas eu estou acostumando com Cassel aqui no Brasil, quase mudando. Ô Rudy, o que é um desvio de função? O que pode ser considerado? O desvio de função, quando o servidor faz o concurso, ele entra para uma determinada atribuição. Para isso que serve, é uma garantia para o cidadão e é uma garantia para o Estado de que aquela função vai ser bem desempenhada, porque ele foi avaliado para aquilo. Entendi. Quando ele passa a desempenhar outra atribuição, vamos supor, ele passou para um cargo de nível médio, fez medicina e passou a desempenhar a atribuição de medicina porque a chefia assim deseja, ele está numa outra função para a qual ele não foi testado. E, por exemplo, o enfermeiro, quando ele, de certa forma, querendo até ajudar, ele faz às vezes de médico. Isso é um desvio de função? Isso é um desvio de função. E é um desvio de função, por vezes, para cargos melhor remunerados. Entendi. E embora receba como técnico. Entendi. Essa cartilha diz o quê? Ela aponta esses detalhes, como ocorre, como detectar o desvio e evitar que ele continue acontecendo. O que é assim, o mais rotineiro nesses casos de desvio de função? Você tem muita situação de técnico de enfermagem desempenhando a atribuição de enfermeiro de nível superior em hospitais públicos, o que é uma situação muito complicada. Não é culpa do desviado, por vezes é um problema gerencial, quase sempre é um problema gerencial e é um instrumento também de assédio moral, o que é bastante preocupante porque é ruim para o cidadão. Eles são obrigados a fazer isso? São obrigados sob pena de ser mal avaliados. Agora me diga uma coisa, o que o cidadão ele pode fazer para ajudar, enfim, para melhorar o serviço público, denunciar de que maneira? Olha, se ele tiver consciência de que um desvio está sendo praticado, ele pode levar isso a várias autoridades, desde a inicial, né, que é a corregedoria do próprio órgão. Então, eu recomendo que se alguém tiver notícia disso, até o próprio sindicato que representa a categoria normalmente age nessas questões. Ô Rudy, há uma revisão geral anual de remuneração. O que é isso, hein? Isso é uma questão bastante polêmica, porque passou numa emenda constitucional em 1998 e todo ano deveria ser reposta, por dever constitucional, a inflação dos servidores da União. E isso não ocorre. Isso ocorreu, para se ter uma noção, desde 1995, só aconteceu em 2002 e 2003. E não foi a inflação. Foi 13,5% e 1%. E eles não estão recebendo isso, estão descontentes. Não, e aí quando ocorre uma reestruturação de carreira, normalmente se passa a ideia de que eles receberam um grande reajuste, mas se você abater o que deixaram de receber como revisão, na verdade foi um reajuste ínfimo. Isso tem causado um transtorno muito grande. Ô Rudy, por que hoje é o dia do servidor? Por que foi criado esse dia? Isso vem lá de 1937, na criação de uma comissão na época de Getúlio Vargas, depois um decreto que veio e criou o dia do servidor. E em função daquela comissão que era de gestão dos serviços públicos, e ela ter sido criada no dia 28, se idealizou e ficou consignado o dia 28, desde aí por decreto-lei em 1939, como o dia fundamental do servidor público e do serviço público no país. E é um dia de descanso, um dia para comemorar, um dia para sair com a família, ou um dia para fazer compras? É um dia, eu acredito que para se ter a noção do quanto é importante essa expressão, servir ao público. Né? Mais do que nunca nós precisamos de pessoas dispostas a serem verdadeiros servidores públicos. E há pessoas assim, com essa disposição, assim como há também maus profissionais. É nosso dever e do servidor tomar esse dia como um dia de valorizar aquele que veio para servir ao público. Então, o que a gente acha, né? A gente que está aqui do outro lado. Eu já fui servidor público quando eu tinha 16 anos. Que eu era office boy, orelha seca, lá no Ministério dos Transportes. Alô, galera do Ministério, um grande abraço para vocês. E aí, na verdade, eu prestava serviços para uma empresa, mas eu me lembro muito bem como é que funcionava e tal, e as pessoas eram muito motivadas, se bem que naquela época tinham alguns benefícios que hoje não tem. Eu me lembro que todo mundo que morava aqui na Asa Sul e na Asa Norte tinha um transporte gratuito do Ministério, ia para casa de ônibus, enfim. Uma série de coisas que hoje não tem. Você acha que hoje ainda há motivação para ser servidor público? O desafio é enorme e o telespectador que está nos ouvindo e nos vendo aqui, ele deve ter consciência que muita coisa caiu, né? Houve muitas perdas de 97 para cá. Muitos direitos de servidor foram excluídos da legislação. Mas ainda assim há muita concorrência, né? Há muita concorrência
para cada concurso que envolve um cargo público. Isso demonstra que, apesar de todas as perdas, nós temos aí um regime de previdência complementar que entrou em vigor esse ano e cria uma aposentadoria futura que é igual ao do INSS. Entendi. Quer dizer, você tem uma restrição, não recebe mais aquilo que recebia na atividade. Entendi. Quando você se aposenta, você não tem um... Não tem mais, se recebia um valor de 8 mil, vai se aposentar com até 4 mil, que hoje é o teto aproximado do... Então, assim, deixou de ser tão atraente. E, em compensação, se criaram mecanismos de incentivo como adicionais de qualificação para quem tem mestrado, doutorado, tanto que aumentou muito o mestrado e doutorado no serviço público de 2002 para cá. Mas o fato é que ainda gera o interesse pela segurança e pela estabilidade que ainda existem na Constituição. Então, nesse Dia do Servidor, eu acredito que aqueles que têm intenção de seguir uma carreira pública, e aqui no DF nós vemos bastante isso, né? Esse é um dia também para pensar e estudar, baixar a cabeça ali nos livros e tocar para frente. Ô Rude, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil Urgente. Parabéns a todos os servidores públicos aqui do DF. Você é servidor também? Não, advogado. Só advogado. Só advogado. Querido, obrigado a cartilha. Um grande abraço para você. Obrigado. Valeu. Olha, a seguir, venezuelano está morando no aeroporto JK. É verdade, gente. Já teve um filme do Tom Hanks, né, que ele morava no aeroporto, não é isso? E isso está acontecendo aqui em Brasília, tá? É essa fera aí que você está vendo nas imagens. É no próximo bloco do Brasil Urgente, aqui na tela da Band. Segura aí.